Vamos lá, bem-vindas, bem-vindas de volta, né? Então, ontem a gente teve o primeiro encontro desse espaço, um espaço sagrado, um espaço em que a gente pode entrar em contato conosco, né? E nós vamos entrar hoje a minha proposta é que a gente possa curar as memórias, né? Para que a gente possa resgatar esse feminino, né? Então, a gente vou fazer alguns movimentos para que a gente possa acessar esse movimento, acessar essas feridas do passado, para que a gente possa trazer essa cura, né? Então, o que acontece, né? Para as meninas que não assistiram ainda ou não participaram do primeiro encontro, o objetivo desse trabalho é que a gente possa resgatar o feminino em nós, resgatar a intuição, resgatar a nossa força criadora, que é tudo relacionado ao nosso feminino. Só que esse feminino, só que essa energia sagrada feminina, ela foi por muito tempo guardada, escondida, temida, né? E é de um lugar de não é só o feminino sagrado, mas o masculino. O masculino e o feminino sagrado, as duas energias que nós temos em nós. Inclusive trazendo assim, abrindo um parênteses aqui, eu estava fazendo alguns estudos e nesses estudos fala-se que o feminino curado é o que permite o masculino curar, o masculino se curar. Então, o feminino em nós precisa se curar para que a gente possa curar o masculino em nós e automaticamente contribuir para que a cura aconteça nas outras pessoas, tanto no feminino quanto no masculino. Então, o feminino é justamente pela intuição, pela criação, pela sensibilidade, é ele que vai quebrar as amarras, as barreiras, para que o masculino sagrado possa trabalhar em nós de uma forma mais saudável, de todas as formas possíveis, tanto em nós quanto, né, nas outras pessoas, independente do gênero, no feminino e no masculino, tá? Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente carrega muitas feridas, né? E essas feridas, elas são muito silenciosas. Quando a gente sente a culpa por falar o que pensa, a culpa por falar algo profundo e machucar alguém, a culpa por sentir prazer no que se faz, prazer no ato sexual, na cópula, né? A vergonha de se expressar, isso traz muitos desafios para que a gente possa expressar. E aí, não é difícil você encontrar uma mulher com problema de tireoide, por exemplo. O que acontece a tireoide? Tireoide, né, de uma forma muito resumida, ela está ligada, né, a glândula, a tireoide, ela está ligada aqui ao chakra laríngeo. E chakra laríngeo bloqueado ou desarmonizado vai causar problemas na tireoide. Então, o que acontece? Mas então o que causa isso? Quando a mulher não consegue se expressar. Nosso cardíaco e o laríngeo. Então, ela não expressa o que vem do coração. Fica trancado aqui. E aí acontece as questões de tireoide. Faz tratamento, faz cuidado. Não é que uma coisa seja separada da outra, mas uma coisa potencializa a outra. Ou seja, já tem uma predisposição e aí potencializa. Aí a gente vai para a questão sistêmica, né? Potencializa no sentido de a avó, a mãe, a tia, não sei quem, já teve problema de tireoide. É um dos exemplos das situações que o corpo começa a falar e trazer informações para a gente, tá? Então, esse medo de ser julgada, medo de ser de comunicar algo e não poder. E aí a gente falou ontem também o que muitas das nossas ancestrais sofreram, de não poder, de carregar o mundo nas costas, de carregar os problemas de todos e não poder se expressar, não poder dizer que está cansada. E o que a gente vê muito hoje, eu gosto muito da forma
em alguns aspectos da Samara Filippo, é uma atriz, que ela fala sobre isso, que ela fala sobre assim, eu amo ser mãe, mas a maternidade é pesada, às vezes cansa, e muito foi falado, não, é mãe, você escolheu ser mãe. Então, você não pode dizer que está cansada, você não pode expressar o que está sentindo, e não é verdade. Às vezes a gente não, né, as pessoas escolhem, eu escolho o trabalho X, nossa, é o trabalho da minha vida, amo fazer, amo, 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 mas vai ter dias que vai estar cansada. A mesma coisa acontece com a maternidade. Nossa, casei, nossa, maravilhoso, meu esposo é incrível, é sensacional, é perfeito, ele me ajuda, mas tem dias que a gente está mais cansada. E aí vem essa questão, o quanto a gente, voltando para nós mesmas, o quanto nós estamos nos ouvindo. Se eu estou cansado, o que a gente tem que fazer? Descansar. Ah, mas eu não posso descansar. 5 minutos? Sentar ali, respirar, fazer um exercício de respiração? Olhar para você, olhar o que seu corpo está dizendo? Enfim, né? Eu acho que isso traz muito desse lugar do julgamento e da preocupação com o externo. Tranquilo até aí, garotas? Perfeito. E ontem, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Tudo que a gente não fala, tudo que a gente não comunica, tudo que a gente não traz, não expressa, fica no corpo. E na mulher, principalmente, vai para onde? No útero. Aí aparecem questões de mioma, de ovário policístico, de questões de período menstrual irregular. Tem as questões fisiológicas e que potencializam com as questões emocionais. Eu tive muito problema desde da minha adolescência. A vida toda eu tive problema de ovário policístico, de doenças, de período menstrual, fluxo intenso, de eu ficar 15 dias, dava, né, daqui a pouco de novo, e aquele fluxo assim, parecia que eu estava com hemorragia e muita coisa. E com o tratamento, com os tratamentos, com tratamentos energéticos, isso ajudou. Recentemente, fiz alguns trabalhos mais... isso modificou que está um fluxo de um fluxo. O meu fluxo normal eram 7 dias. E era 7 dias intenso. Mesmo, né? Antes já era muito, mas aí eu consegui regular para isso. Hoje são 4 dias e um fluxo é intenso no início, mas depois vai diminuindo. Ou seja, depois de muito trabalho emocional, muita cura em relação à minha mãe, porque o útero também traz questões da nossa ancestralidade, da nossa mãe, nossa avó, das dores dessas ancestrais, as questões que elas sofreram, né, em relação às suas vivências, à sua história, e aí a gente acaba guardando tudo isso no nosso útero. Então, a gente precisa trabalhar, né, esses cuidados, esse autocuidado, e a terapia é importante para um acompanhamento, ter o cuidado médico é importante para ter acompanhamento, para ter a questão, né, exames e tudo mais, mas o mais importante, nada disso... Ó, menopausa precoce, a Anderleia trouxe aqui, menopausa precoce com 42 anos. Olha só, nossa. Muito, muito forte, né? Muitas coisas acontecem. E às vezes isso é até a questão familiar, né? Da mãe, a avó que teve precoce, porque começou muito cedo, enfim, várias coisas. E o que eu ia falar, né? Às vezes a gente fica nessa preocupação com relação aos outros, né? E eu esqueci, perdi o que eu ia comentar, fui ler ali o comentário da Leia e esqueci. Mas tá tudo bem, a hora que tiver que vir, vai vir. Enfim, né? Então a importância da gente fazer essas curas, fazer essas liberações, fazer esses processos de libertar. Lembrei que eu ia falar.
a gente precisa do tratamento energético, do cuidado energético, do acompanhamento energético, terapêutico, precisa do acompanhamento médico, medicação, exames e tudo mais, mas a gente precisa principalmente do nosso próprio acompanhamento. A gente precisa tomar a responsabilidade para si, de seja 5 minutos, de respirar, de olhar, de acordar de manhã. Acordou de manhã, vai tomar banho, agradece o corpo, bom dia, corpo, se sentir, entende? Se conectar consigo mesma, para que aí o mundo se conecte com a gente de uma forma mais leve, mais saudável, né? Então, eu vou trazer algumas reflexões, né, para a gente, eu até anotei aqui. Eu vou trazer algumas reflexões e eu quero que vocês sintam, percebam qual dessas mais pegou em vocês, assim, mais sentiu, tá? Se vocês quiserem trazer, gostaria que vocês trouxessem aqui no chat, tá? Vocês já se pegaram pedindo desculpas em voz alta por existir? Ai, desculpa por isso, desculpa por ter feito isso, desculpa de alguma forma, né? Você já se desculpou em voz alta por existir? Você já sentiu a necessidade de fazer muito pelos outros para você se sentir amada? Ou seja, muitas vezes abriu, nossa, tô com uma dor de cabeça, mas eu preciso fazer o almoço para os meus filhos, a comida para o meu marido, preciso, porque senão vão falar, ou vão deixar de falar, ou pode ser que eu não seja amada. E às vezes isso é de forma inconsciente. Então, em algum momento você sente que precisa fazer muito pelos outros, principalmente para se sentir amada? Algumas de vocês cresceu ouvindo que você é uma mulher forte e que aguenta tudo sozinha? Ontem nós falamos sobre isso, ó. Alguém trouxe o exemplo sobre isso, né? Então, qual dessas 3 tocou mais vocês, ou algo que vocês sintam? Que vocês já tenham, que quando vocês ouviram essas 3 falas aqui, vocês, puxa, eu não ouvi exatamente isso, mas eu ouvi, ou eu senti, ou eu vi outra de uma forma diferente. Eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem aqui no chat. Podem ficar à vontade. Estou fazendo tudo pelas outras pessoas. Forte isso. E o quanto a gente às vezes faz, e eu já estive nesse lugar de a gente fazer. E quando você não você faz 10 coisas. A 11ª você não fez. É como se você tivesse invalidando todas as 10 que você fez. Só que isso é muito mais responsabilidade nossa do que da outra pessoa. É sempre a sua obrigação, exatamente. É sempre a sua obrigação. É uma sua obrigação, tem que fazer. E aí, o que eu me dei conta, quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a perceber que as outras pessoas fazem comigo, ou faziam comigo, o que eu permitia que elas fizessem. Então, aí vai para aquele lugar de muitas vezes a gente tem que colocar um sutil limite aos poucos. Não vai chegar quebrando tudo. Mas a gente precisa se posicionar em primeiro lugar, nós. E estar fazendo por quem não pediu e querer receber a gratidão. Isso também. Quantas vezes a gente quer fazer pelos outros, e eu já me peguei isso fazendo principalmente para os filhos, não sei, né, se isso acontece com vocês, mas eu, às vezes, os filhos. Eu sei que... Aí eu começo, volta, dou um passo atrás. Não, deixa eu fazer. Às vezes, até aquela questão, né? Não, eu faço melhor, porque eu faço do meu jeito.
sei lá, lavar uma roupa, lavar a roupa dos filhos, fazer alguma coisa. E, enfim, tudo a gente acaba fazendo, principalmente para os filhos. Eu quero fazer mais rápido, quero fazer mais, enfim. E aí a gente vai para um lugar de o tempo que a gente está fazendo pelos outros, a gente não está fazendo pela gente. E às vezes a gente fica olhando porque a gente aprendeu a fazer. Fazer, 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 fazer. Eu vou falar algo para mim que é sobre mim, sobre a minha pessoa, mas acredito que vocês já passaram por isso. Vocês já passaram por isso? De vocês estarem numa situação de vocês não têm mais a responsabilidade sobre algo. Vou dar o exemplo dos filhos. E aí, de repente, você se vê sentada no sofá e você vê os filhos fazendo as coisas. Você não dá aquela angústia e aquela agonia de como se você estivesse faltando, como se você não estivesse cumprindo o seu papel? Já aconteceu isso com vocês? Tipo assim, tá sentada no sofá, descansando, enquanto, sei lá, o filho tá lavando a louça, independente da idade. O filho tá fazendo algo e até algo por ele mesmo, algo por todos nós. Porque a louça da pia não somos só as mulheres, as mães que são responsáveis por lavar, os filhos também. Né? Então, traz isso para nós. Então, a reflexão que fica sobre tudo isso que a gente está trazendo, sobre o que vocês trouxeram, a Gleice trouxe aqui. Eu ouvi muito. Pede desculpas que você está errada, não estando. Olha só. Exatamente, ó. Leia trouxe pais, filhos, irmãos, desequilíbrio na hierarquia. Por quê? Porque a mulher foi ensinada que tinha que fazer as coisas. E eu não estou indo para um lugar assim de que as mulheres estão certas, as mulheres estão e os homens estão errados. Não existe certo e errado no sentido de existem escolhas. E existe uma história que foi escrita dessa forma. Só que hoje, como a gente fala nas constelações, hoje são outros tempos e a gente pode escrever uma história diferente. E às vezes essa história é desafiadora a gente sair do lugar e mudar. Nossa, meu marido, eu sempre fiz assim, agora eu vou fazer assim. Não precisa ser uma mudança radical, mas vai mudando aos poucos. Com os filhos, vai mudando aos poucos. Eu tenho feito esse exercício com os meus filhos, de fazer essa mudança aos poucos e colocar limites, inclusive na questão familiar. Porque, às vezes, a família, ela acaba tomando muito tempo de você fazer as coisas para a sua vida, de você viver a sua vida, porque você está em função da família. Só que cada um, na hora que tem problema, lembra que tem alguém para resolver. E aí, nisso, nós, no sentido de que as pessoas que ficam ali resolvendo os problemas dos outros, a gente não dá oportunidade para as pessoas crescerem. A gente não dá oportunidade para essas pessoas entenderem da própria história, né? Dos seus próprios desafios, a compreender os seus próprios desafios. Tranquilo até aí, garotas? A gente está fazendo o movimento que eu quero trazer e eu quero enfatizar novamente. Não é sobre estar a favor ou contra ninguém. Não é sobre estar a favor das mulheres e contra os homens. Cada um teve a sua história, a sua dor, a sua criação. E não é sobre da onde a gente vem, da onde a gente veio, de onde as pessoas vieram. É o que a gente está fazendo hoje para que essa história seja diferente. Então, acolher. Acolher que esse masculino, o gênero masculino, porque a gente sabe, né? Eu acredito nisso, eu acredito que nós temos mais do que, nós vivemos mais do que uma vida, né? Com alguns trabalhos também que eu faço, a gente
né? Eu acredito nisso. Cada pessoa escolhe no que acreditar e tá tudo bem, respeito a história de cada um. Quem acredita em reencarnação, nós vivemos muitas vidas, e muitas dessas vidas, inclusive, a gente nasceu como homem. Então, talvez hoje, como mulher, a gente possa estar passando por situações para que a gente possa ver o outro lado da história, e vice-versa. Então, para mim, por isso que eu falei ontem e eu repeti hoje, é o sagrado. Nós precisamos trabalhar o nosso sagrado, e esse sagrado compõe a energia feminina e a energia masculina. Então, quando a gente compreende que essas duas energias são complementares, são importantes na mesma proporção para que o sagrado, que somos nós, nossa alma é uma alma. Em cada vida que a gente vivencia, dentro da minha crença, de novo, respeitando a crença de cada um, é como se a gente viesse com. Eu falo isso para os meus filhos, né? Uma mochilinha. Você tem uma grande biblioteca, que é a nossa alma, e a gente tem uma mochilinha. Aí a gente vem para aqui, a gente vive, aí a gente vai embora, daqui a gente sai com os nossos livrinhos e leva lá para a biblioteca da nossa alma, né? A gente vem de novo, e assim a gente vai vivendo esses processos. Quem não acredita em reencarnação, a gente fala na questão da história familiar, da nossa ancestralidade. Então, pessoas viveram o feminino, o masculino lá atrás, sofreram, e aí a gente acaba recebendo essa energia através do nosso DNA, através do campo morfogenético, do sistema familiar. Ou seja, de um jeito ou de outro, as questões que aconteceram antes chegam para a gente. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente vai mudar isso? Então, o exercício que eu vou propor para vocês, eu vou dar 2 minutinhos, se vocês estiverem com a música aí, para vocês colocarem, relaxarem e refletirem sobre isso. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e vocês anotem a seguinte frase, e vocês olhem para essa frase e deixem vir o que precisa vir. É uma escrita intuitiva, deixar o que é intuição. Lembra que eu falei ontem? Para que o nosso corpo, para que nós possamos treinar a nossa intuição, para que a gente possa reconhecer quando o nosso coração está falando. Tá? Eu quero que vocês escrevam assim. Hoje, eu reconheço que carrego a dor de... E aí vocês coloquem o que vocês sentirem. Vocês não vão precisar ler. Isso é de vocês. Tá? Vou dar alguns minutinhos para vocês escreverem, para vocês colocarem isso. Então, vocês podem trazer, vocês podem escrever a dor de não ser ouvida, a dor de me sentir invisível, a dor de fazer tudo pelos outros, a dor de ser forte o tempo todo, a dor de ter que resolver tudo o tempo todo. Aí vocês vão deixar a intuição de vocês trazer, tá? Vou ver se eu consigo colocar a musiquinha. Enquanto isso, eu vou poder dar 2 minutinhos para que vocês façam isso, tá bom?
Conseguiram escrever? Conseguiram refletir? Se vocês quiserem trazer, podem escrever ali no chat. Podem trazer, se vocês quiserem abrir o microfone e trazer brevemente, podem trazer. Se não, tá tudo bem, porque isso é individual de cada um, tá bom? Isso é uma escrita intuitiva para que vocês possam, para que a gente possa acessar e olhar para a gente mesmo. Trazer esse resgate de olhar e o quanto a gente está reconhecendo a nossa intuição, a nossa percepção. Podemos seguir? Gleice, está conseguindo acompanhar aí, gata? Maravilhoso, gratidão. Vamos lá. Então, agora a gente vai fazer, fizemos esse exercício, agora a gente trouxe essa dor, né? Se foi uma, se foi mais, se foi, mas foi um caminho para que a gente possa acessar essas feridas emocionais, as feridas que cada uma carrega. Aqui está no chat. Reconhecer que carrega a dor do abandono, de ter que ser forte, agradar as pessoas, não decepcionar as pessoas. Então, agora a gente vai fazer esse trabalho de cura. Gratidão, gratidão. Aqui são muitas percepções. Também foi trazido aqui, a Gleice trouxe, a Anderleia trouxe, e tá tudo bem, né? Quem puder trazer. Então, o que que acontece? Muitas vezes, como eu falei, a gente carrega isso no nosso útero. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho de cura, né? A gente vai descer ao útero, ao círculo de cura ancestral. A gente vai curar com a ancestralidade. E aí, eu vou pedir que cada uma feche os olhos, respire fundo. Eu vou contar uma breve história, né? Nós estamos sempre ancoradas pelas deusas, Mãe Kuan-Yin, Mãe Maria, Mestre Jesus, que também traz essa cura e essa energia do sagrado masculino. Então, hoje, nós vamos ancorar a energia da deusa Inanna. É uma deusa suméria que é da fertilidade, do amor e da guerra. Ela tem uma jornada muito poderosa. É uma história breve, depois vocês podem trazer, né? Buscar mais se vocês tiverem curiosidade, podem. Que eu gosto de trabalhar com os arquétipos. Eu tenho estudado bastante sobre os arquétipos do feminino, para a gente buscar essas informações, para que a gente possa se fortalecer através dessas energias, né? Então, essa senhora, né, deusa Inanna é a senhora dos céus e das sombras. Então, simbolicamente, ela desce ao submundo, onde ela deixa todos os adornos, todos os poderes, ela passa por 7 portais e fica diante da sua irmã, a senhora das sombras. Ela fica despida de tudo, né? E esse mito representa a travessia da alma feminina em direção à sua profundidade, enfrentando medos, dores e partes esquecidas de si mesmas. Inanna morre simbolicamente durante esse processo de se despir, de descer ao submundo, de se reconhecer, mas depois renasce, transformada e mais poderosa. Então, hoje, nesse segundo dia, a gente vai descer na nossa caverna interior, a gente vai acessar essas memórias, essas emoções que foram por muitas vezes esquecidas, negadas, deixadas para trás, essas feridas da nossa história, e com a inspiração e a energia dessa deusa Inanna, a gente vai ter esse ato de coragem para que a gente possa acessar, né, e fazer essas curas.
Então, descer, ou seja, né, ontem a gente falou sobre a fênix, que eu acho um símbolo muito maravilhoso, né? Então, a gente precisa descer, a gente precisa queimar, a gente precisa transmutar para que a gente possa renascer mais inteira. Assim como a Inanna, né? Ela traz essa questão da jornada. Vamos nos despir de todas as máscaras e reconhecer a nossa essência, que muitas vezes ela está no escuro, ela está escondida, ela está no nosso lado sombra, mas a gente precisa acessar esse lado sombra. Então, conhecendo um pouquinho agora da história de Inanna, vamos respirar fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira profundamente, expira. Percebe seu guardião, sua guardiã ao seu lado. Quando você inspira, sinta que o ar vai preenchendo todo o seu ventre. Inspira, expira, relaxa e vai se permitindo que esse ar chegue até o seu ventre, até o seu útero. Quando esse ar entra, ele pode ter a cor que a sua imaginação trouxer, que a sua intuição trouxer. E aí você vai se imaginar caminhando por um corredor escuro, mas que mesmo assim você consegue perceber e enxergar o caminho. Você vai andando, andando, e ele te leva até o centro da Terra. No centro da Terra, você pode perceber raízes, você vai vendo as camadas da Terra, e você vai chegando mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que você percebe uma grande caverna circular. Um grande espaço. E nessa caverna você vai percebendo que existem várias mulheres, várias ancestrais, várias mulheres que vieram antes. Algumas têm véus, outras têm tranças longas, outras têm a pele mais escura, algumas estão sentadas em silêncio, mas todas elas estão ali, esperando por você. Você é acolhida por cada uma delas, elas te reconhecem, elas estão muito felizes que você chegou até ali. Você vai percebendo, você vai olhando no rosto de cada uma delas, algumas você reconhece, outras não. E tá tudo bem, elas fazem parte da sua história. Algumas delas chegam até você e dizem: você é a ponte, você é a continuidade. Traga a sua dor. Nós vamos transformar com você. E aí você vai visualizar entregando a sua dor para essas mulheres, as dores emocionais, as dores físicas, as dores do abandono, da culpa, do peso, de muitas vezes não ter sido culpada, mas ter que pedir desculpas. Todas essas dores e o que mais vier na mente de vocês. E às vezes não tem um nome ou uma descrição, mas existe um sentimento profundo que está ali. E você vai trazendo simbolicamente para cada uma delas. Você pode trazer simbolicamente como um objeto, como uma frase, como um pensamento, como um sentimento. Independente da forma que vocês trouxerem, elas conseguem reconhecer e elas recebem. Elas vão recebendo.
Se visualiza entregando essa dor no centro do círculo. E no centro do círculo tem uma grande fogueira, uma chama violeta, uma luz violeta no centro desse círculo. As dores de vocês vai passando pelas mãos delas e elas vão colocando nessa chama violeta. Ela vai incendiando, ela vai se acendendo e vai transformando. Isso vai acontecendo tranquilamente, lentamente. E agora, com essa dor, com essa sensação, com essa percepção transmutada, você vai receber um presente, um colar, um símbolo, uma palavra. Você vai receber isso de volta. Todas as dores que você sentiu, todas as dores que você entregou para essas ancestrais, para essas anciãs, agora elas estão transformando nessa fogueira violeta e trazendo presentes para você. Receba esses presentes. Se permita que ele chegue até você. Inspire e expire. Sinta o silêncio por alguns instantes. Perceba esse silêncio. Enquanto elas vão te dando conselhos, vão te dando orientações e te presenteando com bênçãos, com orientação, com conselhos. Recebam. Vão recebendo. Agora, sinta a luz preencher seu útero com o amor recebido dessas ancestrais, dessas curandeiras, dessas mulheres que vieram antes. Elas vão preenchendo o seu útero com cura, com amor. Elas vão preenchendo o seu útero, o seu coração, a sua garganta. E você vai sendo curada. Você vai recebendo essa cura. Até que essa luz que você recebeu, ela vai transbordando por cada poro do seu corpo físico, dos seus corpos sutis. De dentro para fora, você brilha. Você é uma mulher incrível. Você é maravilhosa. Você é importante. Reconheça toda a sua beleza, a beleza da sua luz. Agora você está brilhando, você está com essa luz. Você vai voltando pelo caminho que você fez, mas agora este caminho está muito mais iluminado. Você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Vai chegando no aqui e agora, no momento presente. Vai respirando fundo. Vai percebendo o ambiente onde você está. Vai percebendo os sons externos, aonde você está sentada. E quando sentir, pode abrir os olhos. Voltando.
Esse ritual que eu fiz hoje, esse movimento que a gente fez hoje, é para que nós nos lembremos que a gente não está sozinha, que a gente tem uma linhagem. Tem muitos e muitas que vieram antes de nós. E hoje a gente está recebendo o convite de nos curarmos, começar o processo de autocura por nós e por quem veio antes de nós. Se vocês quiserem compartilhar, partilhar o que vocês visualizaram, o que trouxe para vocês, as consciências, se vocês se sentirem à vontade, podem trazer. E tá tudo bem. Se vocês preferirem, podem compartilhar também lá no grupo. Se vocês quiserem, se vocês não quiserem deixar aqui, podem compartilhar também lá no grupo, para a gente movimentar aquele grupo, para essas mulheres também fazerem, participarem com a gente. A Severina falou que o computador desligou forte, foi bem forte e intensa, mas tá tudo bem. Você foi. Severina, gratidão. Sim, Anderleia. Tudo que você falou, né, que você trouxe ontem com relação à rigidez. Mas são oportunidades, né, Anderleia, de a gente perceber algo que a gente pode trabalhar, né, quando a gente olha. Severina colocou aqui muito forte, doeu meu peito. Mas agora tá bem? Como é que tá, Severina? Melhorou? Ah, tá. Não, beleza. É porque às vezes a gente foi intenso, né, gente? Até eu, na hora de falar, deu uma engasgada que eu tava aqui, já tinha. Foi bem maravilhoso. Então, vamos lá. Então, diante de tudo isso, diante de todas esses movimentos, essas consciências e essas percepções que eu trouxe hoje, né? Eu trago mais um convite, né? O exercício de casa. Eu quero que vocês façam uma tarefa de autocuidado. E aí eu quero que vocês compartilhem lá no grupo. O que vocês fizeram, o que vocês sentem de fazer, né? Então, a tarefa né? Vocês vão repetir. Hoje eu vou cuidar de mim com intenção. Uma frase simples. Hoje eu vou cuidar de mim com intenção. E aí vocês podem escolher. Tomar um banho de ervas, camomila, lavanda, rosas, alecrim, é um banho maravilhoso também, né? Vocês podem sentar ao ar livre. Se tá no movimento corrido do dia, 5 minutos. Sentar lá numa grama, lá no jardim, ou sentar em algum lugar, não tem um jardim, tem uma sacada em casa, um espaço. Vai lá na sacada, ao ar livre, fica ali 5 minutos se conectando com a natureza, se conectando com o ar, se conectando, se está na grama, sentada na grama, assim, se conectando com a terra, com essa cura da terra. Se sentir, não consigo ir para a natureza, não consigo ir fora, isso aqui. Coloca uma música que te deixa muito animada, muito feliz e dança sozinha. Não precisa, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Essa última opção, eu gostaria que vocês todas fizessem. É uma opção, mas eu gostaria que todas fizessem. Escrever uma carta de perdão ao seu corpo.
O que você gostaria de dizer para o seu corpo? E aí vocês façam como forma de conexão com o corpo de vocês, porque o nosso corpo, ele é um órgão sensorial, ele sente tudo, ele percebe tudo, então, como que a gente pode fazer isso, né? Quando a gente se perdoa, quando a gente se conecta, quanto mais a gente se perdoa, quanto mais a gente olha para algo ou para alguém, mais a gente se conecta. Então, vamos olhar para o nosso corpo, que é o convite. Não é olhar para o externo, é olhar para nós, tá? Então, uma frase aqui, tá? Eu acolho as minhas dores como portais de cura e força. Anotem essa frase no caderno, repitam quantas vezes vocês quiserem. Eu vou colocar depois ela lá no grupo, tá? Eu acolho as minhas dores como portais de cura e de força. E me vem até uma frase aqui para complementar, gente. Eu falei ontem, né? O roteiro sempre é de dar uma. Vocês só vão complementar essa frase. Eu acolho as minhas dores como portais de cura e de força, com cada vez mais sensibilidade e amor por mim. O que eu sinto de trazer hoje é isso. Então, hoje nós liberamos essas memórias que a gente guardou por muito tempo, né? Que geram, né, desconforto, angústia, mas que hoje a gente começa esse processo. Então, honre cada um o seu processo, o seu tempo. Anderleia trouxe essa questão do desafio para ela dessa rigidez, de se conectar. Então, respeita o seu processo e o seu tempo, mesmo que seja um pouquinho, você está aqui. Então, já é o início de um processo, já é o início do que você tem para entregar para você mesma nesse momento. Então, aceite e honre isso, agradeça, né? Então, comemore, né? Comemore, acho que é esse o caminho, né? A gente comemorar as pequenas vitórias do dia a dia para que a gente possa chegar no caminho que a gente precisa chegar no final. Então, amanhã vai ser o dia do renascimento, né? Então, da mulher que emerge depois da cura, depois dos movimentos, depois de tantas coisas que a gente vivenciou, né? Então, vou pedir que vocês tragam para amanhã uma folha em branco e algo que represente para vocês uma nova versão, tá? Então, vamos trazer amanhã a energia, né, e essa conexão para que a gente possa renascer como a fênix, né? A fênix, ela precisa muitas vezes vivenciar, ela vivencia as dores, ela queima no fogo para que ela possa renascer mais forte, mais brilhante, mais intensa e mais incrível. Perfeito, a Anderleia colocou aqui. Gostei. Aí ela já tinha lido aqui. Foi muito forte aqui. Estou trabalhando em mim. E sou grata por estar aqui me permitindo. Exatamente. E ajuda muito na ansiedade. Ajuda muito. Enfim, depois eu trago para você algumas coisas ali, se você sentir. Então é isso, mulheres maravilhosas, maravilhosas. A última frase, você quer que ele fale de novo? Agora que eu vi aqui, Anderleia. Você conseguiu anotar? Eu acolho as minhas dores como canal de cura e o restante eu não consegui. Eu acolho as minhas dores como portais de cura e força. Gratidão. Mantendo a minha sensibilidade, agora mantendo a sensibilidade e o amor por mim. Acho que foi isso que eu coloquei no final, né, Severina? Porque foi o que veio aqui, eu só montei.
É isso, deusas maravilhosas, gratidão, 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 mais uma vez, lindeusas, gratidão, gratidão, gratidão. Mais um dia, amanhã, mesmo horário, mesmo Gratidão. bate-horário, mesmo bate-local.